Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos reunidos aqui para mais um episódio do Casa e Café Cast, o podcast da Arco Construtora. E hoje vou iniciar nosso vídeo aqui fazendo um jabá, né, Igor? Com certeza. Nosso amigo Cid Ávila, lá da Caf Stones. E é isso aí, pessoal. Quem quiser saber mais sobre a Caf Stones, entra aí em contato com eles, tá certo? Através do Instagram, @caf.stones, tá certo? Lá no Instagram, que vocês vão conhecer tudo do trabalho aí do meu amigo Cid, beleza? Recentemente eu até vi no Instagram deles aí, ele fez um tutorial, Comparativo, né? um comparativo de pedras, né? Tanto granito, Mármore e tal. Aí quartzito. ele fez várias, Testes. gerou várias manchas, né? E vários tipos de pedra diferentes. Aí Sim. deixou de um dia pro outro para ver qual é a que manchava, qual é a que não manchava. Achei bem legal. E aí, para vocês aqui que vão assistir esse episódio no dia 8 de março, né? O Cid está em São Paulo. Inclusive, ele está indo lá para justamente melhorar essa parte da questão de esquadrias lá, né? Ele vai fornecer esquadrias aqui para a região norte do estado do Ceará. Modelos, né? Diversos Esquadrias modelos. premium e tudo. Isso. E hoje, chamei meus colegas, sócios, irmãos, Igor e Diego, para a gente bater um papo aqui descontraído sobre uma coisa que eu acho que é interessante a gente estar mostrando no nosso canal, né? Que é justamente a nossa história, como a gente começou. E aí, como, assim, o pessoal não sabe, vai saber agora, né? Eu fui convidado pelo Igor, né? Aí eu queria que o Igor contasse um pouco da história de como é que surgiu a Arco e como foi que vocês dois, né, que idealizaram a empresa, como foi esse intuito, como é que surgiu isso? Macho, foi 2019? Foi 2020. Foi 2019, finalzinho de 2019, a primeira obra. Foi que a gente Uma pegou uma reforma de um projeto do Diego mesmo. Aí foi até beleza o projeto, só que teve alguns contratempos, porque a gente pegou... o projeto era do Diego, mas a gente pegou a execução já de outra pessoa, em andamento, né? O cara desistiu e tal, a gente foi lá para terminar o serviço. Foi engraçado essa história porque o cara ia construir uma casa no Fala mais condomínio. perto aí. O cara ia construir uma casa no condomínio e aí depois comprou uma casa e do nada ele me ligou. Ei, Diego, eu mudei aqui, comprei uma casa. Aí eu, como é a história, mas... Começou com um terreno no condomínio, comprou aí uma casa. Vendeu e do nada... Comprou a casa. Já estava sendo desenvolvido o projeto, aí ele comprou a casa e me mandou uma mensagem, né? Ligou, na verdade. E aí eu estava fazendo mercantil na hora e ele falou assim, cara, eu mudei de ideia, eu comprei uma casa. Aí eu, como assim? Mas do nada e tal. Ele, a gente vai mudar, não quer passar por esse período de obra e tal. E a gente, porque eles moravam de aluguel, né? E aí ia ter aquela grande questão, né? Tá pagando uma obra e tá morando de aluguel, né? Os dois gastos, que é uma das coisas bem complicadas, né? Sim. E aí ele, não, agora vamos desenvolver o projeto de interiores. A gente fez a ambientação todinha da casa e aí começou a obra. Só que começou a obra com um mestre de obra que ele não tinha construiu a casa, não né? tinha profissional, Não tinha profissional. engenharia, nem o Diego só fazia as visitas mesmo para ver se estava seguindo o projeto, né? Sim. Nas buchas. Aí ele não tinha conhecido nenhum de construtor, mestre de obra, pedreiro e tal. E aí o contato que ele teve foi justamente o mestre de obra que construiu a casa que ele comprou. Oh, meu Deus. Sim. E aí ele, cara, eu vou fazer uma reforma aqui e tal, vou te contratar. Só que o cara já trabalhava para outra pessoa e só tinha a noite para fazer a execução da casa, da reforma. E aí já sabe o que é que deu, né? Muitos problemas, enfim. E aí foi muita adaptação que a gente teve que fazer, trabalho mesmo na época. Isso em 2020, né? 2019. Aí como foi o... Se tu for analisar, né? Acho que foi até... Talvez... Mas foi em agosto, né? Setembro? Não. Foi pro finalzinho. Eu acho que outubro, mais ou né? menos. Se tu for ver, foi até uma boa escolha, né? Ter comprado, porque em março teve a pandemia, né? Foi. Março de 2020. E o valor, acho que deve ter duplicado. Assim. Com certeza, não. Isso aí é certeza. Foi uma boa... Mas aí veio 2020, aí vocês continuaram conversando. A gente meio que deu um estagnado em 2019, a gente fez essa reforma e... Tu estava no estado, trabalhando. Eu estava trabalhando para o estado e também eu, paralelo, eu já tinha feito até outra obra, uma reforma do meu cunhado e tudo, o ponto dele lá. Aí a gente deu uma parada, né? A gente ia esperar ele trabalhar uns projetos que o Diego ia fazer também, a gente não estava com ideia de captar. Cara, ia fazendo de acordo com que fosse entregando o projeto e tal. Sim, mas assim, a pergunta é, 2020 passou,
Mas Aí quando é que vai. surgiu essa ideia, assim, Não, a ideia surgiu de realmente- quem? Do Igor ou foi do Diego? Não, a gente tava. Como tu sabe, né? Eu trabalhava pro Estado, aí um belo dia eu tava em casa deitado, mas é doido. E lá era por escala, né? Eu tinha muito tempo livre. Uhum. Aí eu, meu irmão, tô fazendo nada aqui no meu tempo livre atrás de trabalhar mais, mano, ganhar mais dinheiro e tudo. Sim. Aí belo dia a gente conversou, eu e o Diego também tava com vontade de entrar na parte de obra, né? Sair Sim. só de projeto, tudo. Aí a gente pegou essa reforma e tudo. Teve até outra arquiteta que me chamou, né, para fazer. A gente ia fazer uma obra, uma reforma também, uma reforma e ampliação de uma casa e tudo, mas acabou que não vingou. E só para Mas o a pessoal gente, de casa que não sabe, né? Vocês dois são primos, né? A gente é primo. É o Luiz Diego Lopes Duarte Rodrigues. Quase irmão mesmo, a gente foi criado junto. Foi criado juntos, então Desde vocês têm uma criança. história de vida dentro da família, Um né? vizinho do outro. A gente era um vizinho do outro. É, Criado junto mesmo. E aí, em 2020, em 2019 vocês já começaram a conversar, 2020... Aí 2020 parou por porque conta teve da a pandemia, né? Pandemia, me lembro. Só que aí eu sempre tive o intuito, né, de não trabalhar apenas com projeto, também entrar por esse ramo de obra, porque assim, é muito complexo e também eu sentia muita necessidade de Sim. realmente ter uma empresa de confiança, né? Porque às vezes tu fazia o projeto, só que quando chegava Era uma na dor- ponta, uma dor do Diego, na né? obra, a obra vinha toda errada. Aí adaptava, tinha essa questão de adaptações, enfim, às Sim. vezes tinha decisões sem passar por mim e tal. E aí isso gerava, às vezes, muito frustração, tanto para o cliente, né, como também para mim, por conta do projeto e tal, que ia mudar. E aí foi que passou a pandemia, foi só desenvolvendo, apareceram muitos projetos, aí a gente foi desenvolvendo, inclusive o projeto do Boteco VIP, da Casa KA, que a gente está executando agora, foi tudo de 2020. Dessa safra aí de 2020. Safra. O projeto do Boteco VIP foi interessante porque a gente fechou o projeto do Boteco VIP e aí, quando começou a pandemia, um mês depois, o Jorge chegou e Diego, a gente vai mudar, a gente vai fazer minha casa agora. A gente desenvolveu a casa, Sim. depois a gente voltou para o Boteco VIP, finalizamos o projeto da casa, depois voltamos para o Boteco VIP e agora a gente está desenvolvendo as duas. A gente está executando as duas obras, né? né? Que é a casa dele e a obra do comercial E fora dele, essa aí, a triangular, duplex, a K, né? Casa K. E Aí, cara... Mas você não me respondeu ainda. Quem foi que, tipo assim, Não, aí- vamos fazer a empresa, abrir Não, o CNPJ? Aí, beleza, a gente parou, deu uma parada estagnada por conta da pandemia. O Diego continuou trabalhando no projeto, né? A gente Tu teve- no estado? aí deu estagnada a questão de pandemia, né? Sim. Aí quando a gente foi voltar era 2021, né? Começo do Foi, a ano, gente que aí tu voltou apareceu quando para foi. fazer a questão do investimento, né? Pronto, o porque investimento aí pro teu grupo. eu tinha saído da prefeitura, não foi isso? Foi. Uhum. 2020 eu terminei, dia 31 de dezembro de 2020, terminei meu ciclo na prefeitura. E aí eu queria saber o que eu ia fazer na minha vida. E eu gostei muito de gestão e tudo. Eu disse, rapaz, eu vou trabalhar fazendo o que eu sei, né? Investimentos e tudo. Então, aí eu pensei, na hora de fazer obra, a primeira pessoa que eu lembrei foi do meu amigo Igor, né? Para quem não conhece, conheço o Igor desde o ano 2000, né? São 23 anos aí de estrada. Conheço o Igor desde o dia que eu cheguei em Sobral, né? Foi o primeiro amigo que eu fiz no Colégio Santana, Isso. unindo fé e educação. Aí, o jabá, né? é o jabá. Será E aí- que tem- Hã? Será que vão patrocinar aí? Colégio Santana? Conversar com o Genildo, Paulo Jó. Paulo Jó. A Andréa, tia Andréa, que agora é coordenadora. É. Falar com ela mesmo. Aí, cara, quando tu apareceu, o paralelo também apareceu umas 2 obras, né? Foi a casa do menino, do Braga, do Braga E o prédio. e o prédio. e o prédio. E o prédio Pra lá, gente fazer. que... Que o prédio era projeto de outro amigo nosso, que é engenheiro, né? Sim. Que estava viabilizando o prédio de um cliente e a gente ia entrar com a obra, né? Sim. Mas aí, isso foi em meados de abril. Como Não, foi começo Foi, do cara. ano mesmo, pô. Foi. Macho. Que aí em março, Certo. tu lembra que teve a segunda parada? A gente Foi. ia começar a tua obra, aí parou. Não, Parou uns dias. Começou, limpou o terreno, eu Foi, acho. limpou o Lá, terreno, limpar a gente terreno. pediu Não container, sei, foi. aí passou um mês parado de novo, se eu não me engano, 2021. Foi.
Aí a nesse gente período foi. aí já... Aí a gente já tinha certeza que ia abrir a empresa, né? A gente E conversou. meu irmão, eu sou muito doido. Agora eu tô pensando, me lembrei aqui. E o meu fundo de reserva, ó. E eu, meu Deus do céu, se não começar essa obra aí, me lembro desse dia, desse tempo. Aí 2021 a gente começou. A gente tinha conversado Foi. mesmo para abrir o CNPJ, 2021. A Pronto, gente já tinha o nome, né? porque o CNPJ Tinha foi definido aberto o dia nome. 21 de julho desse Foi. ano. Mas, 21. mas em Mas janeiro quando de 21 a gente já tinha decidido que ia abrir o CNPJ. vocês Mas não dois. Foi janeiro? Foi quando quando né? apareceu a obra do prédio. Mas quando assim, o apareceu nome. o O cliente nome do- foi quando? O nome da empresa? O nome foi logo Já no tinha, início. foi no Já início. no começo quando do a ano gente mesmo. conversou para fazer Eu já tudo. tinha idealizado esse nome pro meu escritório de arquitetura, só que aí eu preferi utilizar meu nome mesmo, né? E aí, mas eu sempre tive a ideia de trazer algo que remetesse à nossa cidade. Aí eu queria que tu explicasse o nome, a aí- escolha do nome, Diego. A questão do nome, para quem não sabe, gente, eu estava definindo essa questão tanto comigo para poder trazer, né? E aí o grande símbolo da nossa cidade de Sobral é a questão do Arco do Triunfo, né? Arco Nossa Senhora de Fátima, Aqui em que é Sobral, um né? marco da nossa cidade, tanto pela história, mas também pela localização, né? Acho que todo mundo que passa aqui em Sobral consegue identificar onde é o local. E isso é muito marcante, porque deixa de ser um nome qualquer, né, ou iniciais, e também não tenho nada contra, né, é só um conceito mesmo, que isso, paralelo a isso, reflete muito o conceito da arte em geral, né, o conceito do que a gente coloca aqui dentro. E aí, conversando com o Igor, também o Igor topou, aí traz mais também essa parte da junção de arquitetura com construção, né, e também voltar também a essa questão do arco-íris, né, A questão do arco-íris que eu não sabe, eu também sou de comunidade, né? Sou consagrado e tudo. E eu fui rezar para saber tudo da vontade de Deus, e Nosso Senhor falava muito do arco-íris, que é a aliança de Deus com os homens, né? Que vem do arco também, que aí para mim foi uma confirmação, né, na época. Aí eu me lembro que... Aí como foi mesmo? Eu acho que foi em junho, já finalizando a casa que a gente estava construindo, o Igor Aí eu te chamei me ligou. Acho que foi só em junho, não, foi antes. Não. Antes, pô. Porque a Teve casa uma Joel foi... Não, teve o Igor foi... Não, a casa já foi na Arco. Pois é, por isso que eu tô dizendo, foi antes de julho. Não, antes de junho o Igor me falou comigo. Não, macho, acho que eu falei contigo. Em maio. Abril, mano. Foi não, cara. Foi. Só que aí eu disse, cara, Não, eu vou demorou conversar. a topar. É. Aí foi lá pra maio mesmo que tu decidiu. Aí a gente teve a reunião com o cliente do prédio. E teve a reunião também Teve com o a Joel. reunião com o Joel, que foi outro cliente que apareceu foi logo através depois. do Joel, porque a gente tava fazendo a casa em frente à casa do Joel, e o terreno dele era... Aí, graças a Deus. Aí eu me lembro que o Igor chegou pra mim e disse assim, Gabriel, macho, estamos precisando de um cara que resolva o financeiro, né? Aí eu, cara, e o que é? Não, macho, é porque a gente vai abrir uma empresa porque tem que fazer esse prédio. Aí eu me lembro, que prédio, mas ele mostrou o projeto e tudo. Aí eu, cara, como é que tá esse orçamento aí? Aí tal. E, rapaz, esse orçamento aí eu acho que tá não tá legal, não. A questão da gestão todinha não era com a gente, né? A gente ia Só tipo, ia a gente era tipo Na terceirizado. verdade, ia né? ser o bode expiatório, né? Bode expiatório, cobaia. É tudo, né? Que a gente ia estar pegando uma coisa que não tinha passado pelo nosso passou planejamento. E aí- a gente ainda ajudou um pouco no planejamento, mas o parceiro na época não quis muita ajuda, né? Mas, enfim, aí eu me lembro, o que eu me lembro, né? Que foi muita coisa nesse ano. O que eu me lembro é que o Igor perguntou, cara, tal, e o nome e tal, tu se opõe? Aí eu disse, não, cara, em relação ao nome, não. Aí o Igor perguntou por quê? Eu disse, não, cara, porque eu sou, pra quem não sabe, né, sou muito fã da história da Apple, né? Do Steve Jobs. E uma das coisas que ficou na minha cabeça marcada é que justamente a escolha do nome Apple foi justamente porque o nome é curto, né? Arco Apple, e inicia com a letra A. Porque tudo é categorizado, tudo é informatizado de letra A a Z. Ou seja, a primeira construtora que você pesquisa, com certeza vai ser a Arco, né? Começa com a letra A, vai estar entre as primeiras, né? Isso ficou muito marcado na minha cabeça, eu disse, gostei também do nome, acho que vai dar certo. E aí... Acho que hoje todo mundo acha, assim, não acha mais estranho, né? Mas logo no início... Todo mundo lembro era. que até... Tinha um preconceitozinho assim, cara, teve nomes simples. a menina que trabalha fala o nome, na que vende lotes, que ela falou assim, rapaz,
toda vez que eu vejo o nome de construtor, eu olho assim e falo, você acha tão estranho e tão legal ao mesmo tempo, porque... Foi, mas aí... Foi a Laís. Foi. A Laís, gente boa. Eu gosto muito dela. A Laís falou isso, mas depois, eu acho que eu me encontrei com ela depois, que a gente foi comprar aqueles terrenos lá no Morada do Planalto 3. E aí eu me lembro que ela chegou e disse assim, cara, hoje não tem, é inconfundível, né? É um nome que é uma marca mesmo, tipo, né? Você consegue... É porque é simples, Arco, né? É curto, né? É muito bacana. Fácil de pegar. E aí eu me lembro também de uma resenha do Igor, confessando aqui pro Diego, o Igor dizendo, rapaz, tá com 3 meses que eu tentar arrumar o documento do Diego, mas a gente não abre essa empresa. Eu disse, não, vem cá, meu amigo, me dê aqui. Aí peguei os documentos, não foi? Fui no contador. Correria, o Diego também fazendo projeto, acho que na época tava com muita coisa pra fazer. Foi, eu tava no nascimento da filha do Diego. Tava. E aí, foi assim... turbilhão de coisas. Na verdade foi na Tu época, sabe que tu botou 2 filhos no mundo, né? Eu lembro disso, eu penso nisso. Né? Helena na e... época, macho, o Diego tava com a Helena nascendo, né? Que era filha dele. E ele pegou Covid e dengue. Na mesma semana. Ei, meu amigo, é história de luta, viu? E aí... Quando eu voltei, eu lembro que eu fui no início da Casa Braga. Sim. E aí depois eu me recuperei. Recuperei assim, né? Que tinha perdido peso e tal. E a Helena tinha nascido. Aí quando eu cheguei, eu voltei. Acho que foi até o carpinteiro olhou assim pra mim. Ele assim, mas é tu mesmo, porque... Muito magro, tá muito magro. E aí, só pra recapitular, voltando aqui a linha do tempo, né? Depois disso, veio o Projeto Lotus. Veio o Projeto Lírio, aí foi indo. Macho, graças a Deus, nunca... Aí, que a gente for analisar a história da gente, né? Graças a Deus foi sempre aparecendo uma coisa atrás da outra. Isso. E assim, eu acho que muito grato mesmo. Eu acho que o melhor de tudo... Só agradecer mesmo a Deus por tudo, né? O melhor de tudo é porque a gente foi subindo no degrau. E tem gente que acha que é mentira, viu? De cada vez, né? Tipo assim, a gente fez... Como foi? Quanto que a gente botou? Investiu na Arco? Pra começar, a gente começou com a cara e a coragem mesmo. E a força de vontade. Muita força, muita fome, né? Pra quem não sabe, a gente iniciou a empresa com realmente nada, né? A gente tinha como portfólio uma casa de 2 quartos que estava ainda sendo realizada, e eu acredito muito que o que fez... Essas 2 primeiras casas, eu acho que foi fechado, foi comprada na planta, né? E tal, e Foi. Comemorou, pô. Não, tanto ela como a Braga, né? Sim, mas eu acredito muito assim que o que fez fechar as obras, na verdade, não foi o portfólio que a gente tinha de uma casa simples, de 2 quartos, mas sim o currículo da gente, né, antes, Pessoal, né? tipo O assim. Diego é arquiteto, o Igor trabalha na engenharia há muito tempo, trabalhou numa empresa conhecidíssima aqui na região, que trabalha só com obras públicas, né? Então, o Igor trabalhou lá uns 5, 6 anos, Igor? 6 anos, trabalhou muito lá. E eu tinha um passado na gestão pública, né, de Sobral, que também, querendo ou não, me deu um know-how, assim, nessa questão de gestão e tudo. Então, é uma coisa que eu gostava, né? Tem uma experiência muito grande, né? Em diversos isso. setores. Pô, lá é um mundo, né? Então, a gente tinha contato com muita gente, era negociação todo dia, porque às vezes uma secretaria não queria fazer uma coisa, e o gabinete quer outra, enfim, orçamento para lá, orçamento para cá, licitação para cá, licitação para lá. Então, querendo ou não, o exemplo, a prática ali, você vai vendo muitas coisas e vai aprendendo a fazer, né? E principalmente gestão de contratos, né? Além de fechar o contrato, ver se tem saldo, quanto é que tem ali e tal, enfim. E tentar manusear isso aí por um ano, né? Que é diferente das obras, né? Na coisa pública, você tem um contrato ali e ele tem que... Meu amigo, você tem que fazer de tudo para ele continuar por um ano, né? Não alterar, porque é uma coisa que despende muito dinheiro do ente público, né? Do Estado, do município, enfim, é justamente licitação, né? Licitação é uma coisa cara, né? E aí, às vezes, você tinha um contrato ali barato, que é só para, por exemplo, buffet, ou então contrato de locação de palco, de som e tal. Se você não utilizasse ele bem feito, meu amigo, aí lá você tinha que desprender uma nova licitação, enfim, uma dor de cabeça monstra. Mas estamos aqui reunidos, né, com a cara e a coragem, não fizemos nada. Eu sempre brinco nas palestras, né, que eu passei o cartão de crédito, né, a gente alugou lá qual é o Coffee Coworking. Coffee Coworking, da minha amiga Juliane Cisne. E aí... Aqui, a quantidade de contratos que a gente fechou lá, teve o da KA, teve o do...
depois da Caixa. Da Caixa, não foi lá não. A gente A fechou, Ca- a gente não. fechou no primeiro escritório da Negativo. Não, mas As duas primeiras reuniões foram lá, Igor. Foram Não, lá. foi, mas a gente assinou mesmo, fechou mesmo lá no... Aí eu me lembro que quando a gente passou o cartão e tudo, tinha dado uns 700 reais, 600 reais de horas de reuniões. E aí eu olhei pro Igor e disse, Igor, macho, uma sala, né, as horas dela por mês deu isso, o espaço é muito bacana, realmente, todo mobiliado, tudo 100%, mas eu acho melhor a gente, já fechamos os contratos aqui, eu acho interessante a gente se mudar, até porque uma visão estratégica da empresa, né, que a gente sempre teve, é justamente ter isso aqui, né, ter um ponto de excelência, até porque como a gente quer trabalhar com alto padrão, a gente quer também mostrar, né? Mostrar. Com certeza. Ter um portfólio desse aqui já é muito, né? E aí a nossa história de vida é essa, né? A gente queria apresentar para vocês. Eu sou muito, muito grato a Deus por tudo. Grato a vocês também pela parceria que a gente está sempre junto. Isso. A gente aprendeu e aprende muito, né? Nesses 1 ano e 8 meses de vida. Eu acho que a gente continua nesse caminho, né? Isso. Seguindo a mesma pegada, a gente vai longe. Nós já temos, para quem não sabe, a gente começou com 0, né? E hoje nós temos mais de 3.000 metros quadrados entregues, né? Em Sobral e na região norte também. E a gente fica... Vamos iniciar mais obras, graças a Deus. Deus é mais. E vai ter uma obra aí que se quiser contratar a gente, entre no Instagram, mande mensagem que a gente está disponível. A gente está disponível. Estamos disponíveis, sempre, né? E aí, hoje é um primeiro vídeo de bate-papo aberto, né? Contando um pouco da nossa história. E aí a gente vai Vou fazer aqui um negócio bacana. Quem quiser saber mais, assim, sobre perguntas, a câmera dele, Luiz. manda mensagem para o Instagram da Arco, né? Gostaria de saber isso, como foi que surgiu aquilo. Porque a gente vai escolher uns temas e vai começar a conversar aqui, né? Tanto com os parceiros como também com a gente, para poder criar mais essa relação de intimidade. A gente está acessível, né? A gente está no Instagram, mas também a gente é pessoas normais. Entendeu? Isso, bem acessíveis também, né? E aí, Luiz, cortou o aí, Luiz? Corta para mim aqui. Não, para mim, cara, aqui, ó. Corta aqui para mim falar um negocinho aqui, né? Gente, o intuito... Corta para mim. Uma das coisas que a gente fez o podcast foi para justamente as pessoas saberem quem somos nós, né? O que a gente faz. E o nosso intuito realmente é gerar conteúdo para vocês que sejam importantes, né? Por exemplo, como a gente construiu a empresa. Isso é importante. Às vezes a faculdade te ensina a parte muito teórica, mas não te ensina como gerir um escritório, como criar um escritório, né? É importante ter sociedade ou não é? É importante com quem você pode trabalhar, com quem você não pode, metodologia de trabalho, sistema, sim ou não, qual tipo de sistema é melhor. Então, tudo isso a gente quer passar para vocês e a gente precisa do feedback de vocês. Então, deixe os comentários, né? Pessoas que vocês querem que a gente entreviste, mande mensagem, tá certo? A gente já convidou aí o nosso amigo Jaime Portugal, arquiteto muito conhecido, vai vir para cá, tá certo? Eu convidei o André Penazzi, né, que é o CEO lá do grupo Guedes Pereira, da linha Setai, né? Lá vem de João Pessoa para cá. Estamos só fechando aí a data, mas vai vir, né? Foi uma promessa dele para mim. E aí a gente quer trazer pessoas assim, né? De gabarito, que possam estar compartilhando experiência e principalmente tendo conteúdo para mostrar para vocês, certo? Porque às vezes a gente fica observando, né? Eu particularmente eu penso nisso. Às vezes eu olho no Instagram uma pessoa de fora, de São Paulo e tal. Assim, rapaz, como foi que eles começaram, né? E aí, às vezes, a gente compartilhando isso, não tem bicho de 7 cabeças, né? Foi trabalho mesmo, duro, planejamento, né? Visão estratégica. Isso. E aí, paciência também, né? Paciência, que acho que é uma palavra muito forte, que hoje em dia tem algumas gerações que não tem isso, né? Eu digo isso, cara, a gente assim, trabalha muito com jovem, e aí eu mesmo posso falar de mim mesmo. Eu era um cara muito aperreado, que eu queria logo chegar no cargo tal, né? Na prefeitura tem o escalão, eu era do último escalão, eu queria estar logo lá no primeiro, né? O segundo escalão, isso não existe, né? Tem um tempo, tem uma maturidade ali, tem um tempo para tudo, né? O Igor que é mais religioso do que eu e tu, Diego, né? Tem lá debaixo do céu, tá tudo já determinado, né? Nos planos de Deus, tá tudo no seu tempo. Então, a gente tem que também ter essa humildade para reconhecer
que a gente hoje não pode... Por exemplo, quem era nós há 5 anos atrás, né? E hoje. Então, são pessoas totalmente diferentes. Há 5 anos atrás a gente não tinha nem filho, né? Então, há 5 anos atrás você talvez não tinha nem a mentalidade que tem hoje de como é o ser um empresário, né? Sempre digo que... Isso é uma troca que eu tenho com vocês diariamente aqui, né? De reuniões, dizendo assim, rapaz, ser empresário é justamente aprender todo dia, né? Então, a gente está aqui hoje, podendo estar conversando com vocês, né? Graças à Arca, a gente pode estar tendo um podcast desse para conversar. Aproveitem, né, o nosso canal para justamente tirar dúvidas. A gente está aqui totalmente à disposição de vocês. E hoje é só o primeiro podcast em conversa aberta. E a gente vai trazer mais assim, que eu acho que é bom essa troca de experiência. Bem legal. Beleza? Então, faz o seguinte, ó. Sigam aí as redes sociais da CAF Stones, do nosso amigo e nosso parceiro e nosso patrocinador oficial aqui do nosso podcast, Casa e Café Cast. Se você quiser também patrocinar, fique à vontade. Com certeza. Mande mensagem, porque a gente está aqui à disposição. Viu? Exatamente. Quer divulgar a sua marca, quer aparecer, principalmente para quem é do ramo, né? Da engenharia, da construção civil. Isso. Então, quer ser parceiro do canal, Casa e Café Cast, entre em contato, tem lá no direct do Casa e Café Cast ou no Instagram da Arco Construtora. Você entra em contato conosco e, ó, é tranquilo e calmo. E acessível. Dá tudo certo. Barato demais. Barato demais. E é isso aí, pessoal. Sigam nossas redes sociais, deixa o like, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações para você receber mais vídeos e mais conteúdos do nosso podcast. E é isso. Até a próxima. Valeu, beleza? pessoal. Um abraço. Valeu. Deus abençoe.